Bom, e agora nós vamos a Brasília para saber como é que está a semana no Congresso Nacional. O senador Jacques Wagner deve se reunir com o presidente Lula nesta semana para tratar da entrega do cargo de líder do governo no Senado. A expectativa é que o pedido de licença seja formalizado entre terça e quarta-feira. E a Berenice Leite está ao vivo, direto de Brasília, para trazer todas as informações para a gente. Muito boa noite, Berenice Leite, seja bem-vinda. Por aqui, como é que está o Congresso? Semana esvaziada, é São João, Copa do Mundo, sem muitas pautas aí pela frente. Conta para a gente. Boa noite. É verdade, Paula. Boa noite para você, para todos da bancada e nossa audiência querida. Olha só, a semana aqui no Congresso, se eu contar para vocês que o principal assunto é esse mesmo que você trouxe, né, uma expectativa sobre a entrega do cargo de liderança por parte do senador Jacques Wagner, que vem sendo muito pressionado pelo próprio PT, né, o Partido dos Trabalhadores, a alta cúpula, inclusive, se reuniu com ele no final de semana, vários conselhos para que ele entregue esse cargo de liderança, que em tese é responsável por fazer a articulação das pautas prioritárias do governo dentro do Senado. O escândalo do Banco Master envolvendo o nome do senador, que sofreu busca e apreensão em pelo menos 3 endereços, 2 deles aqui em Brasília, é o principal motivo. E agora o Partido dos Trabalhadores calcula politicamente e tenta diminuir os prejuízos, já que isso pode respingar diretamente na reeleição do presidente Lula e do próprio senador Jacques Wagner. No final de semana, ele se reuniu, inclusive, com Rui Costa, que já foi governador da Bahia e ficou boa parte integrando como ministro-chefe da Casa Civil agora do Lula III. Se reuniu também com o governador atual, Jerônimo Rodrigues, lá na capital baiana. E o conselho é para que ele entregue o cargo de liderança. E a maior sinalização de que isso realmente deve acontecer é a pressão e os nomes que já vão aparecendo como cotados para ocupar esse lugar de liderança. Foi cogitado o nome, por exemplo, do Camilo Santana, mas nesse momento eles avaliam que o Camilo Santana está debruçado ali para tentar uma substituição, né? Ele está focado na eleição no Ceará. Agora, o nome de Tereza Leitão é uma senadora que está no seu primeiro mandato do PT de Pernambuco. É o principal, assim, até o momento está sendo o nome mais cotado, até porque ela é uma mulher e isso encaixa bem ali com o que a esquerda prega, né? Colocar mulheres para ocupar cada vez mais cargos de poder, se bem que na prática a gente não tem visto isso nos ministérios do governo Lula, mas em tese encaixaria bem. E ela tem o perfil que o Lula gosta nesse sentido, né? Que seria a lealdade. Ela vem também do sindicalismo, é professora e ela se elegeu justamente, né, nessa bandeira do sindicalismo lá em Pernambuco. Então, ela tem a principal característica que o presidente precisa nesse momento para articular em ano de eleição, que é a lealdade. Agora, existem também outros nomes que podem ser cotados, mas de início é esse o principal. Bom, vou trazer para vocês também aqui o que acontece nos bastidores rapidamente entre Davi Alcolumbre e Jacques Wagner, que já não tinham mais um bom relacionamento. Então, ao que tudo indica, ele deve mesmo entregar o cargo. Isso só deve acontecer após um encontro presencial entre Lula e Jacques Wagner, então entre terça ou quarta-feira. Isso, de fato, deve se concretizar. A gente vai seguir acompanhando, até porque pautas prioritárias e votações não teremos nessa semana, então fica a expectativa da entrega do cargo do senador Jacques Wagner e a gente vai, claro, atualizando vocês aqui ao longo dos nossos telejornais. Paula. Berenice Leite, com todas as informações direto de Brasília. Boa noite, Berê, bom trabalho para você. E a gente vai repercutir um pouquinho do que nos trouxe a Berenice Leite, Ana. E parece que o assunto da semana é a possível saída aí do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Na semana passada, quando estourou esse escândalo chegando no PT da Bahia, né, a questão do escândalo do Master, Jacques Wagner deu uma entrevista e disse que ficaria no cargo até que Lula pedisse para ele sair, mas ele achava que Lula não faria isso, até porque Lula já foi
condenado por coisas muito piores, né? Já foi investigado por fatos ainda mais graves. Mas o fato é que a pressão está grande para a saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Está ficando cada vez mais insustentável a presença dele ali com essa ligação forte com Daniel Workar e o Banco Master. Pois é, Paula, por que nós, quando nós estamos diante dessa notícia, é sempre Jacques Wagner pode deixar a liderança do governo no Senado, o senador deve formalizar o pedido de licença ainda nesta semana, é um talvez, né? Aquela coisa. Eu não sei se eles apostam, por exemplo, na rapidez com que as nossas notícias, elas são notícias graves todos os dias, né? Então, o que foi uma notícia grave na sexta, hoje já não é tanto, porque já tem outra notícia grave que já está tomando conta. Semana passada nós noticiávamos, né? Eu até estava aí no Brasil com vocês, sobre os supostos, né, 30 milhões de dólares pagos ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Depois, pronto, aquela notícia já foi outra notícia, porque começamos a falar da decisão ali, né, do embate entre os dois ministros, Gilmar Mendes e André Mendonça, para soltar ou deixar preso a membros da família Worcaro, enfim. E aí agora a gente, né, fala de novo do Jacques Wagner. E aí, Paula, nisso tudo, eu vou repetir o que eu falei na sexta. A gente vai normalizando as notícias graves, a gente vai normalizando a barbárie política, a gente vai normalizando o que é completamente errado, a gente vai normalizando, vai dissolvendo ali, né? Aquela coisinha do sal na água, um pouquinho você não sente, mas um pouquinho também você não sente, até que a água que a uma certa altura beneficiaria o seu corpo, ela começa a fazer dano, mas você está com tanta sede que você bebe aquela água mesmo salgada. E parece que é isso que a gente está vivendo, porque em qualquer democracia saudável, pujante, não é Jacques Wagner pode deixar liderança, Jacques Wagner deixa a liderança para se explicar, né? Vamos colocar aqui do suposto envolvimento do Jacques Wagner, mas ele deixa a liderança do governo no Senado e vai cuidar da sua defesa. O próprio Ciro Nogueira, que lá no passado disse que se o nome dele estivesse envolvido com o Daniel Worcaro, com o Banco Master, que ele sairia do Senado, não aconteceu. Não aconteceu, porque nós somos atropelados pela gravidade das notícias diárias. Até quando isso vai ser o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? Augusto, parece que tem um cabo de guerra aí, porque Jacques Wagner e Lula são amigos de longa data. Olha, é isso que faz com que o PT aceite falar um pouco sobre esse assunto, que é o seguinte, né? Não vamos ser cínicos. Se o PT começar a afastar pessoas por suspeita de envolvimento, se ele afastar por envolvimento, já deve sobrar o quê? Ninguém. Agora, por suspeita de envolvimento, mas não sobram nem os funcionários das casas deles, dos gabinetes, etc, etc. O Brasil tem como presidente um ladrão, condenado, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É ladrão. Como é que ele vai dizer para o Jacques Wagner seriamente: olha, nós somos amigos faz tempo, estou decepcionado com você, não imaginava que você fosse fazer isso. Tudo bem, eu recebi fora da agenda o Worcar, mas para tratar do problema do cheque especial, que ele tinha um plano para mudar no banco. Deixemos de cinismo. O PT, que não entre nessa de afastar por suspeita de corrupção, porque vai ficar sem filiado nenhum. O Delúbio Soares, que foi um dos pivôs do escândalo do Mensalão, que parece que aconteceu no século passado, mas foi julgado em 2012, é candidato, por exemplo, a deputado federal. Sim. E todo mundo gosta. O Dirceu
Zé Dirceu, com essa capivara gigantesca que tem, é candidato a deputado federal. E o pobre Jacques Wagner vai pagar só. Por isso que ele ficou bravo. É isso. O Lula fez coisas mais graves, foi isso que ele disse. Traduzindo, resumindo. O Lula fez coisas mais graves e eu fui solidário com ele. Espero que ele seja solidário comigo, porque eu fiz muito menos. É só isso. No PT, você distingue as pessoas em o tamanho do pecado. Os que roubaram muito, os que roubaram pouco e os que roubaram mais ou menos. Mas todos foram, por estarem no partido há mais de um mês, ou cúmplice ou testemunha de algum crime. O Piotr, você na última sexta-feira fez essa leitura logo que Jacques Wagner concedeu a entrevista, né? Que ele jogou a batata quente de volta para o Lula, acabou expondo o presidente quando disse que permaneceria na liderança até que o presidente Lula pedisse para ele sair. Como é que você acha que vai ser resolvida esse entrevero, Piotr? Do jeito que está, o Jacques Wagner vai se reunir com o Lula para deixar a liderança e vai ficar o quê? Um zumbi no Senado? Um zumbi no Congresso? Jacques Wagner não tem talento para zumbi político. E é bem rápido para entender o quadro. Quando você está novo na política, você alcança algum cargo importante, você obviamente vai aumentando a capacidade de interferência. Jacques Wagner já passou desse tempo há muito tempo. Ele hoje é das figuras mais influentes do PT. Não só. Ele é influente dentro do círculo do presidente Lula. Por isso que, na semana passada, na entrevista que concedeu à Band News, ele disse o seguinte, olha, textualmente eu vou ler aqui o trecho. Acho muito difícil que Lula mexa na minha posição. Você vê que ele não fala do partido, ele fala do Lula. Pela relação que temos e a confiança que ele tem em mim. Ele fez questão de me ligar e se solidarizar comigo. Ele, o presidente, que já teve problemas até maiores que esse, que foi preso, olha só, lembrou da prisão do Lula, depois inocentado, que é uma mentira, mas enfim, e hoje é presidente. Qual é o problema do Jacques Wagner continuar líder do governo no Senado, no governo Lula, que já foi preso? Então, quer dizer, o Jacques Wagner vai insistir até o limite e o PT não sabe o que entregar para ele nesse instante e pelo que sei do bastidor lá, ninguém sabe o que oferecer para ele, porque ele não vai ser um zumbi. Se fosse um senador menos importante ali, né, você fala, tira o sujeito do cargo e fala, fica quieto para não te dar problema, a gente te ajuda no que puder. Não dá para falar isso para o Jacques Wagner, ele já sabe, ou melhor, ele sabe segredos demais. Ele sabe muita coisa do presidente da República. Ele deixou claro nessa entrevista. Está sendo rifado publicamente pela Gleisi Hoffmann. E está sendo... Eu vi uma entrevista hoje do José Genuíno. Veja só, José Genuíno também voltou agora, dizendo, não, ele que vai cuidar da defesa dele e se livre do governo. Isso é um problema do PT da Bahia. Agora o próprio PT está dizendo que o problema é do PT da Bahia, que não é do PT do governo Lula. Vamos lá. O Jacques Wagner, que foi o governador, onde começa a história da privatização do Credit Suisse e tudo mais, era o governador da Bahia. É o líder do governo no Congresso. O governo do governador da Bahia, do PT, onde cresceu o Master, né, onde vem a semente baiana do Master, é o chefe da Casa Civil, é o Rui Costa. Falar que isso não está ligado ao Lula, eles estão querendo enganar quem? Só na tese mirabolante do Genuíno. Ou seja, a questão é que o PT não tem a menor ideia do que oferecer para o Jacques Wagner para falar, olha, sai um pouquinho de cena porque a gente precisa resolver um problema, tem uma eleição em outubro. Ele não tem talento para zumbi e ele não vai aceitar ser zumbi. Simples assim. Então nós teremos de aguardar as cenas dos próximos capítulos, Piotr, e esse possível encontro entre Lula e Jacques Wagner, que deve ocorrer nos próximos dias, para entender o que vai ser oferecido. Paulo, imagina o tom da conversa. Porque nós dissemos tempos atrás aqui que uma vez o Jacques Wagner, que é quem tinha muito e tem muita interlocução com o Lula, foi procurado por senadores, tanto do governo, governistas, do PT inclusive, como da oposição, dizendo, olha, ninguém tem acesso ao presidente da República, tudo para na Janja, porque a Janja ficou com o telefone do Lula. Contamos essa história, que isso é um bastidor real. O Jacques Wagner foi eleito ali, saiu do Senado, foi ao Palácio do Planalto para explicar essa situação ao Lula. Chegou lá e ouviu do Lula o seguinte, não jogue 50 anos de amizade no lixo, porque o Lula protegeu a Janja. Imagina o Lula agora, o Jacques Wagner falou assim, presidente, vai me tirar do cargo? Não jogue 50 anos de amizade no lixo e os segredos que eu sei também. O Lula não vai bater assim, na mesa e falar, sai daí. Não funciona desse jeito. Essa relação não permite tá despedido.